Boa noite, irmãos. Boa noite também aos irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela internet. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2, versículos 23 a 25. Êxodo 2, 23 a 25. Convido os irmãos a ficarem de pé para essa leitura. Irmão em casa também, abra sua Bíblia. Êxodo 2, 23 a 25. Diz assim: depois de muito tempo, morreu o rei do Egito. Os israelitas estavam gemendo debaixo da terrível escravidão e clamaram a Deus. Deus ouviu seu gemido e atentou para a aliança que tinha feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus deu atenção aos sofrimentos dos israelitas. Amém? Queira sentar-se, irmãos. Nosso assunto hoje é oração. Quais os impedimentos para orar? Por que oramos pouco? Ou por que não oramos? Ou por que não oramos mais? O que nos impede de orar? Muitas coisas nos impedem de orar. Veremos algumas delas. Uma coisa que nos impede de orar é o progresso material. Um dia eu perguntei a um irmão da outra igreja que eu pastoreava no Rio. Do próximo domingo, irmãos, nós podemos ver isso. Ele diz: pastor, eu não sei se no próximo domingo eu estarei aqui. Porque depois que eu comprei a casa na praia, lá na região dos lagos, a minha esposa que está fazendo a nossa agenda de final de semana. Progrediu um pouco, né? Então, progresso material impede a pessoa de orar. Não deveria, mas às vezes impede. Outra questão que impede as nossas orações, muitas das vezes, é o crescimento numérico. Versículo 6, Êxodo 2, 6, diz que viram o menino no cesto. O menino Moisés estava no cesto. E era um menino. Nem todo crescimento numérico é saudável. Somos tentados a pensar que a igreja está bem quando está recebendo muita gente, muitos membros. Mas nem sempre é assim. Eu estive em Natal e visitei o maior cajueiro do mundo, que é numa cidadezinha próxima. O cajueiro fica numa praça. Ele é tão grande que tem que estar sempre podando, senão ele atravessa a rua. Mas a verdade é que aquele cajueiro é doente. Ele é doente. Um tumor de câncer cresce rápido, mas é doente. É um mal. Nós precisamos continuar orando, mesmo que haja crescimento numérico na igreja. Mesmo que muitas pessoas se convertam, mesmo que muitas pessoas queiram vir para a igreja, que esse é o contexto que nós estamos vivendo agora. Muitas pessoas vindo para a igreja, muitas pessoas aceitando a Cristo,
Mas vamos parar de orar? Não, nós temos que orar mais ainda para fazer a inclusão dessas pessoas nos PGMs, nas organizações da igreja, no trabalho do Senhor. Uma outra questão que às vezes impede a oração é o poder político. Versículo 8 diz que Moisés foi adotado pela filha de Faraó. Não foi adotado naquela lista do governo, né? Ela não entrou na lista do governo, qualquer um que aparecer e tal, eu vou lá e pego no asilo, no orfanato. Não, o Moisésinho foi adotado pela filha do Faraó. Muitas pessoas ficam contentes porque tem poder político, tem um bom relacionamento político. Então, qualquer dificuldade, eu falo com fulano, falo com Beltrano. Uma ocasião, estava atendendo uma senhora no Leblon, dona de uma autocostura, e ela tinha lá um problema com a liderança brasileira. Ela me mostrou uma pasta de correspondência dela com um senador americano que estava pressionando o Brasil por causa do problema que ela tinha no governo. Uma mulher super bem relacionada. Ela tinha acesso a um senador americano. Às vezes nós pensamos, eu tenho fulano de tal, eu conheço fulano. Então, poder político. Precisamos orar, mesmo quando nós temos bom relacionamento com autoridades, nós precisamos sempre orar. Precisamos também orar quando tudo vai bem. Tudo vai bem. Geralmente fazemos o contrário, esperamos a coisa piorar para depois orar. É uma dor de cabeça, a gente não ora. A dor de cabeça indica um aneurisma, aí a gente ora. Se aquela dor de cabeça está indicando um AVC, então a gente ora. Não, precisamos orar sempre. Precisamos orar quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, precisamos orar. Versículo 23 diz, depois de muito tempo, morreu o rei do Egito. Ninguém orou antes, porque estava muito bem. Foi trocado o rei do Egito. A Bíblia diz que veio um faraó que não conhecera José. Não é? Enquanto o faraó conhecia José, José tinha bom relacionamento com o faraó, então o povo estava protegido, então não tinha problema nenhum, então não orava. A situação política mudou. O faraó morreu, veio um outro faraó que nunca conheceu José, nunca conheceu Jacó, nunca conheceu nada. Então começou a escravidão do povo de Israel ali. Precisamos orar quando tudo vai bem. Nós não sabemos até quando vai bem. Outro impedimento à oração é a acomodação com o status quo. Ficamos acomodados. O povo estava no Egito há 400 anos. 400 anos. Muito tempo, não é? O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Mas 400 anos lá no Egito. Eles eram israelitas de raça, mas egípcios de nascimento. Eles eram egípcios judeus. Estavam acomodados, tranquilos. Muitos eram ricos, tinham posses lá. A história nos mostra que
muitos judeus não saíram do Egito junto com Moisés, preferiram continuar lá. E nós sabemos que muitos egípcios saíram do Egito junto com o povo de Deus, com o povo de Israel. Estavam acomodados, estava tudo tranquilo. De repente a política mudou tudo. E eles começaram então a clamar ao Senhor. A Bíblia não diz que eles oraram, diz que eles clamavam. Clamavam. Sabe o que é isso? O clamor, a oração é oração. O clamor é oração de verdade. É quando, como Lutero dizia, é como a oração de um mendigo, que não tem outro recurso, depende somente da ajuda de quem ele está pedindo. Assim, aqueles israelitas oravam lá no Egito. Outro problema quanto à oração é a falta de unidade. A falta de unidade. Vamos orar, a igreja toda, vamos orar. Será que todo mundo ora mesmo? Vamos orar para ganhar Itaguaí para Jesus. Será que todo mundo ora? Houve unidade. Eu creio que naquela ocasião que o povo clamava a Deus, as crianças, os adolescentes, os jovens, todo mundo orava. Todo mundo orava. Uma grande questão na família judaica é a sexta-feira à noite. Que o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira, né? Então, à noite, eles têm uma cerimônia em casa, o pai, a mãe, todos os filhos, empregados, todo mundo ali, e eles têm uma refeição ali, eles leem alguns textos sagrados, eles oram. Até hoje é assim. Então, a família toda toma conhecimento da necessidade de oração. Todos devemos orar, todos, a família toda, a igreja toda. Não foram alguns israelitas, homens e mulheres de oração que oraram. Nas nossas igrejas, nós costumamos ter aquelas pessoas que são de oração, não é? Estou com um problema sério, então vou pedir a irmã fulana para orar. A irmã fulana, pessoa consagrada. Teve um diácono na igreja de Ipanema, há muitos anos, irmão Merites. Ele era um homem de oração. Agora, por que outras pessoas não são de oração? Por que a igreja não é de oração? Todos devemos orar, todos devemos buscar a face do Senhor. O povo de Israel orava, tão bom nós lermos isso, o povo orava, o povo clamava, não somente algumas pessoas, mas o povo todo orava, era o povo todo orando pelo mesmo propósito. Nessa oração, o povo não pediu para sair do Egito, o povo pediu libertação da escravidão. É um erro muito grande nós falarmos com Deus aquilo que nós queremos que Ele faça.
Nós devemos entregar o problema a Ele, para Ele resolver. Um grande comentarista do Novo Testamento, William Hendrickson, diz que a palavra como é uma palavra pecaminosa. Muitas vezes você não ora porque você fica pensando, como Deus vai resolver? Então, você acha que Deus não vai saber resolver, então você não ora. Você tem que imaginar o como. Precisamos colocar o problema diante de Deus. O povo estava sendo escravizado, tremendamente escravizado, sofrendo duramente. Como ele seria liberto? Como? Eles não sabiam, mas eles começaram a clamar, a pedir a Deus. Mas Deus já tinha o seu plano preparado. Deus se lembrou, o texto bíblico diz que Deus se lembrou da aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus esperou que o povo orasse. Deus não resolveu o problema antes deles orarem. Deus esperou que o povo orasse. Eu tive um professor no seminário, ele tinha umas ilustrações interessantes. Ele disse que lá no céu tem vários galpões cheios de pacotes com o nome da pessoa do lado de fora do pacote. A pessoa pede a Deus, então o pacote é despachado. Mas tem pacotes lá que estão cheios de poeira lá, porque estão lá, pertence à pessoa, mas ele não pede, o pacote fica lá. Quantas vezes Deus quer nos abençoar, mas a gente não fala nada, a gente não pede ao Senhor. Deus sempre tem o melhor para os filhos que clamam, para os servos que clamam, para aqueles que pedem ao Senhor a solução dos seus problemas. Não é dizer ao Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, que o Senhor faça aquilo. Como a moça que orava, Senhor, eu quero me casar, mas desde que seja com o fulano. Não é assim. Não temos de esperar a doença, o acidente, a velhice, a falta de dinheiro, para então buscarmos o Senhor. Temos que orar sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem parar. Orai sem cessar. Não tem que parar de orar. Parou por quê? Quais os motivos que nós temos para a oração? Não tem ninguém aqui escravizado, carregando pedras para a construção de pirâmides lá no Egito. Mas quais são os motivos pelos quais nós precisamos orar? Precisamos orar pela igreja de Mazomba. Como os irmãos sabem, a igreja de Mazomba está conosco há exatamente 1 ano. Houve pouco progresso. Precisamos orar pela igreja de Mazomba. Precisamos orar pela igreja de Ibirapitanga, que vai muito bem, mas há possibilidade de ir cada vez melhor. Precisamos orar pelos PGMs nos lares e pela vinda de mais líderes. Ontem tivemos o início do curso de líderes de PGMs na nossa igreja. Foi uma bênção, foi uma maravilha. E na próxima terça-feira será melhor ainda. E alguns PGMs já estão sendo montados em bairros diferentes. Não é?
Brevemente teremos um PGM aqui em frente à igreja, da irmã Ana Lúcia. Teremos em Piranema, teremos no Engenho. E a coisa está fervendo. Bom, vamos orar para que mais lares se disponham a abrir as portas e que Deus mande líderes para esse trabalho. Precisamos orar também pela integração de todos os membros e de todas as famílias da igreja. Ninguém pode ficar perdidinho na igreja. Todo mundo precisa ser achado. E nós estamos trabalhando no sentido de integrar, a partir dos novos crentes, dos novos membros da igreja, integrar essa gente toda nos PGMs e nas várias organizações da igreja. Um outro grande motivo de oração. Nós teremos em abril a clínica de crescimento, a clínica de evangelismo explosivo, que nós teríamos há 2 anos atrás, mas o pastor presidente dessa organização no Brasil teve um câncer de intestino, ele queria mandar outra pessoa, eu não aceitei, não, eu quero que você venha. Então ele agora está bem e ele estará conosco, pastor Jailton, em abril, para a clínica de evangelismo explosivo. Será a primeira clínica na nossa região aqui. Vamos atender pastores de outras igrejas, muita gente de outras igrejas, de outras denominações também, porque é uma técnica decorada para apresentar o Evangelho a todas as pessoas. Que coisa maravilhosa. A evangelização, meu amado irmão, minha amada irmã, deve ser um estilo de vida. Eu hoje fui a uma loja de material de construção. Aí eu perguntei à moça, você tem isso? Tenho. Você tem mais isso? Tenho. Você tem mais isso? Tenho. Eu perguntei, você tem Novo Testamento? Ela disse, não tem não, então está aqui, eu vou dar um para você. Que festa, que alegria. Vamos orar, irmãos. Vamos orar agora. Irmão, ora em casa também. Mas ora enquanto estiver acordado, lúcido. Não vai fazer como eu fiz certa ocasião, na hora de dormir. Eu estava morto de cansado. Aí eu orei, Senhor, abençoa este alimento, não deixa faltar. Meu Deus, pedi perdão a Deus, aí eu orei direito, né? Morto de cansado não é para orar, né? Morto de cansado, você deita e dorme. Ora enquanto tem lucidez, enquanto está acordado, né? Então, ora ao Senhor. Vamos ficar em pé, vamos falar com o nosso Deus. Quero convidar o pastor Júlio. Quem não foi no bairro 26 de dezembro, no sábado, perdeu. Foi uma festança lá. Foi uma festa. Graças a Deus, hoje o pastor Júlio é o pastor presidente da Igreja Batista Monte Sinai, lá no 26, igreja que nossa igreja organizou há exatamente 10 anos. Vai fazer agora em março. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por estar aqui neste lugar. Te agradecemos também, Deus, por tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Deus querido, cria, ó Deus, em nosso coração este desejo de orar, de buscar a Tua face, ó Deus. Não tem como viver sem falar com o Senhor. Recebe, ó Deus, as nossas orações. Ensina-nos, ó Deus, como orar. Muito obrigado pela vida do Teu servo, pastor Azair. Renova suas forças a cada dia, a cada manhã. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, nós temos tanto a pedir, que nós ficamos até incomodados, porque
esquecemos de agradecer. E agradecemos também, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, ó Deus, pela igreja de Mazomba. Te agradecemos, ó Deus, pela igreja lá em Ibirapitanga. Te agradecemos pela igreja, ó Deus, no 26 de dezembro, que é filha desta igreja, ó Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado por esta igreja aqui, ó Deus. Cada irmão que está aqui reunido, cada família aqui representada. Leva-nos em paz para os nossos lares. Ó Deus, coloca, ó Deus, um bálsamo sobre cada um de nós, ó Deus, nesse calor tremendo desses dias. Que não haja insolação, que não haja, ó Deus, nenhum mal físico para os teus servos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.